Hoje, o podcast da EduERJ conversa com o professor José Gondra, um dos organizadores do livro Independência e Instrução no Brasil, História, Memória e Formação. Tudo bem, professor? Eu vou bem, Júlia. E você? Tudo bem, sim, professor. Vamos falar do livro Independência e Instrução no Brasil, História, Memória e Formação. Quais são os principais aspectos abordados pelo livro, professor? Então, Júlia, acho que uma primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que esse livro ele resultou de um evento, né, de uma atividade que está ligado a um projeto de pesquisa que nós realizamos na UERJ antes da pandemia. Aliás, esse evento, o último dia dele coincidiu com o fechamento da UERJ, 13 de março de 2020. Né? Então, nós realizamos um colóquio internacional aqui na UERJ, que reuniu 11 pesquisadores estrangeiros, né, e 20 pesquisadores das diversas regiões do Brasil, de todas as regiões, do Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, e do Nordeste. Né? E esse evento, essa atividade, ela foi movida por um interesse comum. Né? E qual era o interesse comum da gente, Júlia? Foi pensar as independências, né, e suas relações com a formação de determinados povos, para a gente questionar, desenvolver uma reflexão em torno de 4 perguntas. Né? A primeira é como se processou a independência no Brasil, para a gente problematizar essa velha, né, e cansativa historiografia que termina fazendo um resumo muito simples, eu diria até irresponsável, né, que atribui a um sujeito, a um gesto, né, e a uma frase, né, essa coisa que é tão difícil, né, construir uma nação, formar suas populações, garantir a unidade territorial num país tão diverso e tão heterogêneo. Né? Então, a gente, né, enfrentou um pouco esse desafio. A gente também procurou, né, trabalhar um pouco essas relações entre, porque isso não é muito tratado na historiografia do Brasil, que é os projetos de construção da nação e na problemática da formação das populações, portanto, da educação e da instrução do povo. Né? A gente tentou trabalhar isso também nesse evento e no livro, né? E pensamos um pouco que iniciativas foram tomadas nas diversas regiões do Brasil para consolidar né, essa experiência de edificar, de construir, né, de formatar uma nação e formar suas gentes. E, por fim, pensar um pouco essa ideia de autodeterminação. Né? Como é que um país se autossustenta, ele rompe, né, com um processo de colonização de 300 anos, né? E como que essa separação, né, essa ruptura, essa quebra de tutela, que coisas aconteceram para permitir que esse projeto ele seguisse adiante, né? Considerando o que estava acontecendo com as outras independências, né? As ex-colônias da América Espanhola, né? Virou assim, uma América de repúblicas, né? De pequenas repúblicas. Né? E algumas elites do Brasil não queriam isso, queriam um grande império, portanto, a unidade territorial era uma questão assim, decisiva, e não queria república, né? E muito menos, né, a ideia do que estava acontecendo, né, por exemplo, no Haiti, né? Os escravizados, né, se rebelaram, então o medo de uma revolução. Então, tudo isso fez, né? A ideia da unidade territorial, a preservação da escravidão, né? O medo da revolução, essa coisa do antirrepublicanismo, fez então com que essa ideia de um novo império, de um poderoso império, o império mais duradouro da América. A América não teve só esse império, né? Mas um império de 67 anos é a única experiência da América. Então, a gente pensou um pouco isso, né? E o livro ele tenta trabalhar um pouco essas questões, né? Que eu poderia dizer, Júlia, que é um assunto meio que obrigatório, né? No estudo, né, escolar, digamos assim, na formação escolar. Né? Todo mundo, em algum momento, ou durante vários anos da vida, se deparou com essa questão, né? Na sua formação escolar. Aprender como é que se deu a história do Brasil. Né? E aí a gente tenta aqui, né, fugir de 2 tradições. A primeira é isso: não é uma data, não é um homem e não é uma frase, né? Que ajuda a compreender a independência do Brasil. Então, isso a gente tenta realmente problematizar no livro. E a outra, que é um pouco a nossa, acho que a nossa maior contribuição,
Porque essa problematização da data, do herói e tal, ela tem uma parte da historiografia que já enfrenta isso, né? Mas a outra, que é tentar demonstrar, né, o papel da educação, o papel da instrução, o papel estratégico da instrução nesse projeto de construção da nação, isso acho que é realmente uma novidade muito importante desse livro. Agora, pensando em termos de formação de população e do conceito de nação, de que maneira o processo de independência dialogou com a área política e com a área educacional? Então, é um pouco que eu estava chamando, tinha chamado um pouco a atenção. Do meu ponto de vista, essa é uma das, se não a principal, uma das principais contribuições desse livro, né? Desse conjunto de 14 textos, né? Que estão presentes nesse livro, que é poder pensar a ideia que não se constrói a nação sem as pessoas, né? Que a construção de um projeto nacional, de um projeto de emancipação, de um projeto de independência, ele necessariamente implica, né, como é que você vai, enfim, construir essa ideia de uma língua nacional, de uma moeda nacional, de uma história nacional, de uma gramática nacional, enfim. E para isso, claro, outras instituições apoiam, né? Como, por exemplo, a imprensa regular, seriada, tal, os livros, né? Os debates públicos, né? O teatro, né? Os museus, enfim, tem uma série de instituições que compõem esse arquipélago institucional ligado à ideia de um projeto de formação nacional. Mas a educação, e, sobretudo, o que se chamava à época, nas escolas de primeiras letras, né, que a partir de 1827 ela se tornou parte do projeto nacional. Veja bem a data, 1827. São 3 anos após a Constituição. Então, teve um debate no nosso primeiro parlamento, que era instituído em 1826, um debate complexo, não foi um debate simples, que resultou numa lei. E essa lei diz que devia ter escolas de primeiras letras, portanto, o que nós chamaríamos hoje, né, do Fundamental 1, em todas as cidades, vilas e lugares populosos. Todas as cidades, vilas e lugares populosos para meninos e meninas. Isso acho que oferece uma chave para a gente pensar que a formação da população de meninos e meninas, né, era muito importante no interior desse desafio de construir, né, uma nação independente, que seus povos, sua população se autodeterminasse, definisse um pouco seus destinos. Portanto, era necessário instruir essa gente. Né? Gente que falavam línguas diferentes, gente com tradições muito distintas. Um país tinha, na época, né, cerca de 4,5 milhões de pessoas, mas aí você tinha, não sei, cerca de quase 1 milhão dos povos originários, mais de 1 milhão de escravizados, uma porcentagem de imigrantes. O que tinha de brasileiro? O Saint-Hilaire, que é um francês, que testemunhou, ele esteve aqui durante o processo de independência, fez várias viagens. Quando ele voltou para a França, como era uma viagem comissionada, ele foi obrigado a escrever relatórios, e ele escreveu, em um momento de um relatório, ele diz assim: havia um país chamado Brasil, essa ideia do Império Brasileiro, né? O Império Brasílico, o brasiliano, teve uma discussão, como é que nomeava isso aqui também. Mas ele falou assim, mas definitivamente não havia brasileiros. E aí, acho que quando a gente pensa, né, essas iniciativas, que foram várias, né, de instruir as gentes do Brasil, era a ideia mesmo de formar brasileiros, que o sujeito que tivesse no interior, né, do Grão-Pará, que hoje seria, né, Pará e Amazonas, e aqueles que estivessem lá na Cisplatina, que o Uruguai era parte do Brasil ainda, né, se pudesse se reconhecer como brasileiros. Não é fácil, né? É um desafio, né? E foi esse um pouco isso que a gente explora também no livro, né? Que plasmar, portanto, formar uma nação, ela necessariamente lança o desafio de como você também lida com as pessoas que habitam, vivem e constroem a nação. Certo, professor, obrigada. Na área educacional, quais foram as principais consequências da independência? Houve mudança nos conteúdos ensinados com o fim da tutela portuguesa?
Então, isso é uma coisa muito importante, né, para a gente pensar que vai jogando para dentro de um tipo de reflexão que, como eu estou aqui tentando argumentar, ela é bastante ausente na historiografia geral do Brasil, né? Que é pensar um pouco essas medidas miúdas, ordinárias, né, que vão estar ali definindo, afinal de contas, sim, é escolarizar, sim, é necessário instruir, mas instruir a partir de quê? Então, essa lei a que eu fiz referência, a lei de 15 de outubro, né, de 1827, a data é fácil gravar, porque ela remete hoje, né, ao Dia do Professor, né, que foi isso, essa data só virou, né, Dia do Professor muito posteriormente, né, como uma espécie de lembrança dessa lei que define uma série de regras. Ela também vai definir os saberes a serem ensinados para os meninos e para as meninas, a estratificação desses saberes, portanto, não era, né, como que eles deveriam, né, ser distribuídos para meninos e meninas, não eram os mesmos saberes, porque a gente tinha, sim, era instruir meninos e meninas, mas a partir de um princípio, né, que estruturava a formação dos meninos e meninas, que era a história segregada, a escola segregada do ponto de vista dos sexos. Né? Não havia escola mista para meninos e meninas. Essa é uma conquista civilizatória, né? Que meninos e meninos tivessem acesso a uma espécie de saber comum, né? Uma plataforma comum de saberes, que não é o que está previsto, né, no Império. Sim, meninos têm, né, devem ter acesso a coisas semelhantes às meninas, mas tem elementos de distinção. Por exemplo, para as meninas era vetado aprender frações. Entendeu? Eu achava que, assim, que não tinha, ela não tinha muita capacidade na escola de primeiras letras para aprender essa coisa, né? De fração, que ele chamava as práticas dos quebrados. Né? Para os meninos, sim, prática de quebrados, geometria, não sei mais o quê. E para as meninas, toda uma orientação voltada para este, eu vou chamar aqui para este gestão, o governo da casa, né? Portanto, aprender sobre os tecidos, sobre as costuras, sobre a alimentação, porque também tinha-se um diagnóstico, e ele procede de altíssimos índices de mortalidade, né, infantil, né? E muitas delas eram atribuídas a determinadas práticas que existiam, né? Isso, de vestimenta, de banho, de sono, das misturas que se oferecia, do aleitamento materno, né? Que até hoje tem campanhas para defender, mas, né, muitas das mulheres não aleitavam. E as que tinham possibilidades de contratar, você tinha, né, o leite das escravas, né? Então, um monte de coisa que acontecia que assim, as meninas precisavam ser formadas a partir de uma ciência da casa. Essa casa precisava ser ordenada de outro modo, com outra lógica, e, portanto, as meninas tinham, né, deveriam aprender esse saber. Os meninos, não. Isso, era, por exemplo, era um elemento de distinção também. Né? Então, portanto, como se era uma competência, deveria ser uma competência, um saber, né, científico para gerir a casa, mas isso deveria ser uma espécie de monopólio do feminino, né? Aos meninos, não, os meninos deveriam aprender outras coisas, né? Que não era exatamente isso que remetia. Então, isso, viu, Júlia, acho que é muito. Acho que ela encena também o que se estava imaginando como necessidades dessa juventude, né? Dessas crianças, dos jovens, o que eles deveriam, que capital eles deveriam possuir, né? Para servir, olha bem, Júlia, isso, a esse projeto de construção de um novo império, de um novo e poderoso império, que, na lógica como ele foi construído, que era uma monarquia constitucional, ele deveria existir até hoje, né? Ele tinha uma lógica de transição, que era pelo sangue, né? Então, terminou o governo do Pedro I, veio o Pedro II, ia ser a princesa Isabel, né? A primeira mulher. Houve mulheres regentes, mas eram regências interinas, quando os homens, né, estavam viajando. Leopoldina regeu o Brasil algumas vezes, quando Dom Pedro estava ausente da corte. Isabel regeu o Brasil, às vezes, quase por anos, quando o Dom Pedro II viajava. Ela era responsável pelo governo do Brasil. Né? Mas, assim, como titular, ela seria, né? Mas aí nós sabemos o que aconteceu, enfim, né? Com o movimento republicano. Então, assim,
essa ideia de pensar, né, o que se deveria, né, que tipo de luzes, né, as crianças e os jovens deveriam possuir para construir também, que é essa a ideia, né? Era construir um poderoso império, mas um império civilizado, um império polido, um império, né, lustrado, né? E aí também esses saberes, né, considerados saberes. E um detalhe, que não é um pequeno detalhe, né, que um desses saberes, tornado obrigatório tanto para meninos como para meninos, era exatamente a doutrina religiosa, né, católica, apostólica romana. Isso era um saber obrigatório e por conta, né, dessa aliança que teceu também a construção desse império, né, que é o Estado, né, e a Igreja Católica. Tá? Acho que é isso que é para a gente poder, né, colocar, tentar, comentar um pouquinho, né, a coisa dos conteúdos ensinados. Sim, houve mudanças, né? Talvez, em Júlia, a que talvez marcasse assim, a maior diferença é que passou a se ensinar a história do Brasil. O que se ensinava até então? História de Portugal. O Brasil era uma colônia, né? Então, e aí nós tivemos, isso é muito legal também de observar, tem inclusive um capítulo que é só sobre isso, né? O primeiro, né, brasileiro que escreveu um livro de história do Brasil. Ele era testemunha, era um homem do palácio, e foi um texto encomendado pelo Dom Pedro I. Né? Então, José da Silva Lisboa, que é hoje conhecido como Visconde de Cairu, que ganhou esse título nobiliar pelos serviços que ele prestou, né? a coroa, né? Então é isso. Então vão aparecer os primeiros historiadores brasileiros de história do Brasil. Aí você pode perguntar, mas não tinha história do Brasil? Tinha, mas escrito por estrangeiros. Né? Aí tem uma mulher, Maria Graham, que escreveu, aí tem o inglês, o Robert Salter, enfim, aí tem. Mas não tinha brasileiros escrevendo história do Brasil. Né? Então, portanto, você tem conteúdos novos, né, que passam a ser oferecidos, né, a esses meninos e meninas que frequentam, né, passaram a frequentar essas iniciativas educacionais aí do Império. Professor Mondra, o engajamento político foi um diferencial na atuação do professor para a formação educacional durante o Império? Então, sim, porque a gente vai ter que pensar um pouco que passa a ter a figura, já tinha, né, o professor Régio, né, que é o professor que isso, quando se teve lá aquela tensão, né, entre a coroa portuguesa e os jesuítas, né, e aí a expulsão dos jesuítas, enfim, né, a apropriação dos bens, né, e a ideia do professor Régio, a contratação do professor Régio, as aulas régias, enfim. Então tinha um professor público, né? Mas o Estado Imperial vai definir também as regras de contratação desse professor público do ensino primário, da Escola de Primeiras Letras, do ensino secundário, do ensino superior, né? E dessa rede, eu diria assim, assistencial e asilar, que o Estado Imperial também vai criar, mas outros grupos e sociedades científicas, iniciativa privada, também vão atuar nesse campo. E, claro, os professores começam também a se perguntar um pouco qual é o seu papel, né? E em termos de formação, né? Em termos de condições de trabalho, em termos de carreira, né? Em termos de método de ensino, em termos de capacitação profissional, enfim, tem toda uma agenda que a gente parece que é uma agenda do nosso presente, mas que ela atravessa um pouco a história do processo de profissionalização do magistério. E a Angélica Borges, uma das autoras do livro, que é professora da UERJ lá de Caxias, né? Ela analisou exatamente, olha só, a participação de determinados professores públicos primários, né, na capital do Brasil, e o debate público que eles travaram em torno da instrução, né? E das formas de inserção social e do engajamento político do professorado. Né? E eles fundaram associações, criaram sociedades, institutos, agremiações, congregações de caráter cultural, político, econômico e religioso, e também jornais. Tem um jornal chamado A Verdadeira Instrução Pública. É um grupo de professores primários da capital que organiza nos anos 70, já no final da segunda metade do século XIX, né, um jornal que pudesse ser uma espécie de voz pública dos professores. Né?
em que eles tomavam um pouco nas mãos essa agenda, né? E para tentar orientar e construir uma opinião favorável à demanda do professorado. Então, tem um protagonismo do professorado, sim, tem um engajamento público. São de todos os professores? Não. Mas acho que é importante a gente observar que o professor não é essa coisa, essa massa amorfa, né? Que recebe as coisas e apenas transmite. Né? O professor ele está ali, né? E até hoje, pensando e formulando como um agente público, como um intelectual, né? E pensando na sociedade, seu tempo, enfim. E também a gente vê isso ao longo do processo aí da construção do Império Brasileiro. Né? Como a independência do Brasil impactou a questão da luta pela abolição da escravatura? Esses processos dialogam? Então, esse é um capítulo, né, que tem no livro e tem a ver com a pesquisa que foi realizada, é uma tese de doutorado, foi realizada na UERJ, pela professora Kátia Lopes, né, e que põe em discussão, né, esse Instituto da Escravidão, a condição, né, dos escravizados e dos libertos, né? Acho que uma tese primeira da professora Kátia, que ela está associada, né, a uma discussão que tem na historiografia, é isso, né? Uma coisa é escravidão, outra coisa é negritude, né? O que quer dizer com isso? Nem todo negro é escravizado, né? E aí, porque a lei vetava, como não era cidadão, né? O escravizado era um não cidadão, ele não tinha direito, por exemplo, à escola pública, né? Ele não podia frequentar, estava proibido, porque ele era não cidadão. Mas e os libertos? E os alforriados? Né? E a população extremamente miscigenada? Essa estava. Então, nesse texto, né, a gente discute um pouco o debate sobre o Instituto da Escravidão na primeira Constituinte, né, de 1823, que a gente sabe que ela foi fechada pelo Dom Pedro I, né, numa noite, né, tenebrosa, né? A prédio da Cadeia Velha foi fechado, todos os deputados ficaram encerrados, tinha a polícia na porta, ninguém podia sair, tanto que ela é chamada a Longa Noite da Agonia, né? E depois não acabou aí, muitos foram deportados, presos, perseguidos, né? Porque eles estavam querendo isso, uma monarquia assim, mais descentralizada, né? Aí, enfim, isso não agradou, né? Determinados setores, enfim, a medida foi muito drástica, né? Porque a Constituinte tem uma história muito bonita, né? Porque ela foi convocada antes mesmo dessa chamada data da independência, né? E começou os trabalhos, enfim, os trabalhos foram interrompidos desse modo, né? Então, assim, houve um debate bastante intenso durante a Assembleia Nacional Constituinte, né? E no projeto, olha bem, Júlia, que interessante, que estava tramitando no interior da Assembleia, antes dela ser, né, autoritariamente encerrada desse modo, como que eu descrevi, esse deputado da Bahia, o José da Silva Lisboa, que ganhou depois o título de Visconde de Cairu, ele propunha, né, assegurava as prerrogativas, né, de cidadania a todos os libertos, né? Então, qualquer um que tivesse obtido, né, a liberdade seria considerado cidadãos. Né? Só que, como esse projeto, né, ele foi interrompido, né, o Dom Pedro construiu, né, um Conselho de Estado com 10 homens ilustres e otorgou uma Constituição em 1824, e aí isso, né? Houve de fato um veto, né? A ideia, né, de construção da cidadania ativa, né? Aqueles que podiam participar da vida política e dos bens públicos, das ofertas de serviço, e aqueles que eram os não cidadãos e os escravizados foram colocados, né? Então, acho que é um capítulo muito importante da história da emancipação política, observar, né, a ação da população negra liberta, né, e também dos escravizados, por meio de um conjunto de iniciativas que tensionaram durante muitos anos, né, a presença desse instituto e construíram muitas alianças, sociedades e grupos, enfim, que culminou com essa libertação progressiva. A gente sabe que no Brasil ela também não terminou lá na lei né? Tem uma lei nacional de mais de 88, né? Mas houve muitas legislações de cidades e de estados que libertaram, né,
terminaram com a escravidão antes do 13 de maio de 1888. Então, acho que é muito importante a gente observar que a construção do projeto nacional do Brasil deve também observar, né, o modo como, né, o Brasil lidou, né, com, né, a escravidão, que foi, né, essa chaga, né, da nossa história e que tem, né, efeitos até os dias de hoje. Né? Obrigada, professor. A primeira parte do livro se chama O Processo Inacabado de Emancipação. Gostaria que você falasse sobre essa escolha. Então, é isso. A gente defende a tese de que a nossa emancipação, a nossa independência ainda está por se fazer, ela mais plenamente, né? Que é inacabada. É só observar as desigualdades, as exclusões, né? Existentes até os dias de hoje, né? Porque tem racismo estrutural, o modo como se lida com os povos originários, né? O modo como se lida com as mulheres, na desigualdade na formação, na renda, no trabalho, enfim. Então, se a ideia de emancipação, né, ela está casada, está colada com a ideia de igualdade, né, para todas as gentes do Brasil, acho que isso não está feito ainda. Né? Então, acho que é uma tarefa por fazer. Daí a ideia da gente, né, sustentar que é um processo inacabado. Né? Demos passos muito importantes. O Brasil de hoje não é igual ao Brasil, né, do início do século XIX, há diferenças muito importantes, mas nada assegura que a gente vá rumo ao progresso. Né? É só assistir, né, o que a gente tem assistido hoje em termos de determinados discursos, de determinadas iniciativas, de medidas, enfim, né, que dão assim passos para trás, né, muito graves, muito graves. Então, a gente precisa pensar nesse projeto. O que é o Brasil emancipado? O que é o Brasil emancipado e igualitário, né, para todas as suas gentes, que dê condições, né, de formação, de acesso, né, aos bens culturais, enfim, de inserção no mundo do trabalho, sem observar gênero, sem observar a cor da pele. Né? Isso acho que nós temos ainda que, né, fazer um acabamento. Né? Então, portanto, a gente sustenta, de fato, no livro que o nosso processo da independência é um processo inacabado. Professor, vale ressaltar que o livro traz vários autores e é bastante rico em imagens. Como foi a pesquisa e seleção desse material? Então, esse foi um projeto, como eu disse lá no início, né, foi um projeto, ele faz parte de um projeto de pesquisa que eu coordeno, e que foi, né, desenvolvido em grande parte, né, pelo nosso núcleo de pesquisa, né, que é o núcleo de estudos de ensino e pesquisa em história da educação. Contou com a colaboração, esse livro, com 31 autores, né? E, enfim, a gente realmente tem aí uma coleção, né, documental extremamente vasta, extremamente complexa, composta, né, de uma iconografia riquíssima, né, de fontes impressas, seriadas e não seriadas, né, fotografias, relatórios oficiais, legislação, enfim, que e a gente se valeu. Aí você pensa, mas como vocês fizeram isso no meio da pandemia? Presta atenção, né? O colóquio ocorreu, terminou a primeira parte, a gente teve que fazer uma segunda parte remota, que ele ocorreu em 2 momentos, a segunda parte foi feita remotamente, mas a parte presencial foi 13 de março de 2020. A gente se beneficiou enormemente de um projeto maravilhoso. É uma das coisas assim, mais bonitas que o Brasil tem, em termos de pesquisa, em termos de democratização da informação, que é a Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional e a Brasiliana Fotográfica e a Brasiliana Iconográfica. Né? Então, muitos desses trabalhos só foram possíveis graças a essa política pública, né, de disponibilização em acesso aberto. A gente não precisa, né, tirar a gente paga por esse serviço indiretamente pelos nossos impostos, né, e a gente tem, então, né, o poder público entrega uma das coisas que eu acho que eu falo sempre que é possível falar, porque eu acho que é isso mesmo, né, das quais a gente deve se orgulhar e muito, né? Se a gente compara, inclusive, o que ocorre em outros países, né? Se você quiser entrar em qualquer biblioteca dos Estados Unidos, ou grande parte da biblioteca, você tem que ter um ID, né? E desembolsar alguns dólares, né? E não são poucos, para ter acesso a um documento, às vezes, né? Enfim, então, realmente é uma coisa maravilhosa e a gente realmente recorreu, né, a essa fartíssima documentação, né,
que está disponibilizada, e cada dia tem mais itens, né? Porque eles vão atualizando tanto a hemeroteca como a brasiliana fotográfica e iconográfica, e que permitiu que, de fato, a gente pudesse dar conta, né, de fazer então os trabalhos e disponibilizar, né, um pouco esse material para o público através no primeiro momento do seminário, né, e agora por meio do livro. Símbolos como a bandeira do Brasil e as cores verde e amarela são constantemente vinculados a movimentos de direita. Por que isso acontece? Então, as apropriações dos símbolos. Primeiro, a produção dos símbolos. O que seriam os símbolos da nação, né? O que deveria ser os símbolos da nação? Isso é uma velhíssima tradição, né? Aí você tem os símbolos gráfica, portanto, a bandeira, a linguagem musical, os hinos, né? Mapas, né? Datas, a definição daquele quem é que, afinal de contas, foi responsável pela fundação da nação, a busca, né, incessante desse marco inaugural, né? Desses pais fundadores, desses heróis da nação, tal, são signos disputados, né? Por que deram ao José Bonifácio, não, o fundador, quem declarou a independência é Dom Pedro I, mas tem um patriarca, né? Aí entra o José Bonifácio, tem um título meio assim, sabe? Meio complementar ao Dom Pedro I. Então, o Brasil não teve um só, aí são dois fundadores, mas não são só dois, aí começa a pensar, e os outros, e as mulheres, e a Leopoldina, né? Ela também não seria uma fundadora, né, da independência, e toda a relação que ela teceu, né, com o mundo europeu, por meio das cartas, com a irmã, com o pai, não sei o quê, para poder obter legitimidade para esse projeto, né, emancipatório. Então, assim, é uma mulher assim, olha só, é a mulher do príncipe, né? É a mulher do imperador, depois vira imperatriz. Ela é aclamada, coroada, ela fala assim, a aclamação e coroação do Pedro I. Mas nesse mesmo dia, ela também recebeu a coroa, né? Às vezes se apaga um pouco isso. E ela tem um papel importantíssimo. Então, tudo isso é muito disputado, né? E nesse momento a gente vê uma tentativa muito clara de dividir a população. É como se um signo ele fosse propriedade de um determinado grupo, né? Ele não pudesse compartilhar, ele não fosse de todos, né? E aí produz polarizações e associações muito rígidas e simplificadoras, né? Que ajuda a gente a pensar, afinal de contas, o que representa a nação, né? Como que esses signos, né? Os hinos, as bandeiras, os mapas, as datas, os heróis, enfim, eles já ajudam a construir, né? Uma comunidade, uma certa noção dessa comunidade imaginada que é um país, e as negociações em torno dessa comunidade, né? Portanto, a bandeira do Império Brasileiro, né? A bandeira da Primeira República, que não foi essa que nós temos, né? Nós sabíamos que nós fomos Estados Unidos do Brasil, né? E nossa bandeira teve, né? Estados Unidos do Brasil com Z. E a atual, que representações elas procuram afirmar? O que elas excluem, né? O que leva determinados movimentos conservadores a tomarem a bandeira da nação como sua, né? E o que implica em termos de construção, né, de processos, né, de subjetivação, de reconhecimento, né, e de uma comunidade, de um coletivo que, enfim, que pudesse, de fato, se reconhecer como todos como brasileiros e brasileiras defendendo um projeto. Então, a gente sabe que isso não é universal, isso é tenso, né? E, portanto, tanto a produção dos signos e aquilo que se faz em torno deles, ele vem sendo disputado há muito tempo na história do Brasil, né? E a gente está vendo isso hoje de uma forma bastante acentuada, né? Professor, a publicação observa os festejos da independência no decorrer dos anos. Houve mudanças de significado desse tipo de comemoração em diferentes estágios da sociedade brasileira? Então, isso foi uma surpresa que a gente teve, né, no projeto, que a gente decidiu estruturar o grupo de trabalho em torno de 4 núcleos, né? Um núcleo ia ficar cuidando mais de examinar o processo da independência, né? Outro núcleo ia trabalhar e nós 3 efemérides, né? Um em torno do cinquentenário da independência, outro em torno do centenário e outro em torno do sesquicentenário. Trabalhamos com esses números redondos, né? Para pensar um pouco como é que a questão da educação apareceu nesses momentos de grandes celebrações, né? De comemorar o aniversário da nação, né?
que a gente também precisa lembrar que é o aniversário de uma separação, né? E a gente teve, sobretudo, o grupo que mexeu, né, trabalhou com o cinquentenário, que a gente achou que ia ter pouca coisa, a gente descobriu uma enormidade de sociedades chamadas 7 de Setembro, né? Grupos organizados em diferentes partes do Brasil, né? Com diferentes graus assim, de atuação, que desenvolveram, né, ações em periódicos, né, na produção de livros, de fotografia, de conferências, de desfiles cívicos, que ocorriam tanto dentro das escolas como fora das escolas. Né? E que isso compunha uma espécie de um repertório assim, da festa, né? Sabe, uma liturgia. O que se faz no dia do aniversário da nação, nessa data cívica? Claro que nem 7 de setembro foi uma coisa construída muito depois de 7 de setembro, né, gente? Só para lembrar isso, né? Isso, que ela vira uma data cívica, depois ela vira um. E aí tem toda uma orientação de como ela deve ser celebrada, e aí depois um feriado nacional, e toda uma orientação de o que deve acontecer, enfim. Agora no Rio de Janeiro a gente está assistindo, né, uma disputa onde o desfile de 7 de setembro vai ser. Se vai ser na beira da praia ou se vai manter na Presidente Vargas. Né? O que é isso? Também é um protocolo, e o prefeito parece que bateu o martelo, né? Vamos manter o protocolo. É na Presidente Vargas, que é a tradição, porque, afinal de contas, ali tem, né, o Ministério do Exército, mas o que... Então, assim, tem muitos fechos. A gente localizou muito tipo de ação em torno do 7 de setembro. E é aquilo que a gente chama, né? Meio que assim, essa ideia do dever de lembrar. Né? E por que esse dever de lembrar é esta data? Porque essa data é tomada como fundacional, né? Como uma espécie de instaurar o antes e depois. Antes era o passado colonial a ser esquecido, o que a gente poderia chamar também do antigo regime. Né? Daqui para frente é o projeto da emancipação, da independência, do novo regime, do império, o grande império brasileiro e tal. Né? E a nossa intenção aí, quando fomos observar, né, os festejos e trabalhar as efemérides, é tentar observar o que as efemérides excluíam. Né? Na liturgia da festa, na liturgia da comemoração, ela significa selecionar uma série de coisas. E o que não foi selecionado? O que não pode aparecer nessas festas? Né? E aí a gente foi, de fato, né, trabalhando com esses elementos, tentando fazer um negativo, né, digamos assim, da efeméride, né? E de mostrar para esse conjunto de coisas apagadas, silenciadas, excluídas dessas narrativas, né, ufanistas, laudatórias, que, via de regra, orientam as efemérides. Né? E a gente tentou, então, problematizar, né, isso e mostrando um pouco desses outros personagens, né? Homens e mulheres, crianças e jovens, enfim, né? Que atuaram e que viviam, que também ajudavam a construir o Brasil, mas estavam literalmente cancelados na festa. Né? Não foram convidados, não eram convidados, não eram desejados nas festas da independência. Tá? O que você considera que foi submetido ao apagamento e à invisibilidade nas disputas pelas narrativas do centenário? Então, o centenário, né? O centenário foi uma festa grandiosíssima, né? A ideia dos 100 anos da independência, os centenários de modo geral, centenário da abertura dos portos, centenário da... Então, tem umas festas... E o do Brasil, o centenário da independência, ele coincidiu com uma enorme exposição internacional. É a primeira vez que o Brasil cedia uma exposição internacional, né? Que é uma grande festa, né? Onde os povos, né, apresentam aquilo que ele tem de melhor em termos de progresso, civilização, cultura, arte, música, enfim. E levam isso para os pavilhões, né? A tradição das exposições internacionais. Então, o Brasil cedia em 1900. E é um momento muito importante, né? Porque é pós-Primeira Guerra, né? Primeira Grande Guerra. Né? O Ocidente tinha saído de uma grande guerra, e aí essa ideia de como é que você, né? Enfim, reengata, digamos assim, esse concerto, né? Essa ação concertada de diferentes países, depois de um conflito tão doloroso como foi o da Primeira Grande Guerra Mundial. Né? E
E não é à toa, né, que o Rio de Janeiro, em 1922, e é uma exposição em Júlia. Sabe quanto tempo ela leva? Um ano. Um ano de festa. Não é a exposição do 7 de setembro. Ela é um ano de festa. E sabe em condições que ela se dá, Júlia? A cidade do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, que é a capital da República, né? Era do Império e continua da República até 1960, está sob estado de sítio, né? População totalmente controlada, todos os movimentos, para exatamente assegurar que não houvesse nenhuma intercorrência, nenhum tipo de, sabe, de manifestação que destoasse da liturgia pensada, imaginada para essa festa de 365 dias, né? Você imaginou isso, Júlia? Muita coisa, né? Então, então, quando se pensa, né? E aí a gente procura trazer, né? Tem um capítulo excelente sobre o centenário, né? No livro, e a gente procura trazer aquilo que eu estou falando, né? O negativo do centenário, né? Primeiro, e como que a gente faz esse negativo? A gente faz por dois movimentos. Primeiro é mostrar assim os excluídos, né? Dos festejos, das comemorações, né? O Brasil que aparece não é o Brasil de fato, né? É um Brasil isso selecionado, né? Porque é isso, você vai expor suas mazelas, né? As suas desgraças, o seu sofrimento, enfim, né? Nós tínhamos saído de outra pandemia, né? Nós tínhamos acabado de sair de uma pandemia, né? 1918, né? Então tá cheio de sequela, né? Para tudo quanto é lado, né? Mas o que aparece é a monumentalidade, né? A desmonte do Morro do Castelo, tirar a pobreza do centro, né? Do espaço hipervisível, né? Do centro, arrasa-se o Morro do Castelo, desloca-se as populações pobres, constrói-se uma coisa iluminada, pavilhões são construídos, a orla, né? Tem uma iluminação assim totalmente assim espetacular. É isso que aparece de forma assim, bastante evidente. Porque a gente tenta mostrar, bom, o que acontece, né, com a população que não frequentou, né, esses lugares, não estava presente nesses lugares, enfim. Então, o primeiro movimento é isso. Na própria capital, tentar indicar um pouco, né, das desigualdades escondidas, né, nas luzes, digamos assim, da grande festa do centenário. E a outra, olhar o Brasil, né? Que uma coisa é o centenário na capital, né? E no Brasil? E a gente fez um teste, viu, Júlia? A gente fez um teste para olhar um dos estados, que a gente chamava Norte, né? Até aí. Só vai que a separação Norte-Nordeste é mais para frente um pouquinho. Então, os estados do Norte. Aí fomos fazer um teste no Piauí. Aí temos dois pesquisadores do Piauí que foram olhar um pouco como é que, afinal de contas, se deu, né? Essa efeméride do centenário no Piauí. Aí tem um capítulo que é excelente, né, sobre, né, a efeméride do centenário no Piauí. E aí teve, né, e recupero a Batalha do Genipapo, que é uma guerra local, né, que é de uma guerra de resistência, né, aos portugueses, ao domínio português, que foi muito sangrenta, enfim. E isso é uma data muito importante para os piauienses, né? Porque ela mostra um pouco como que esse processo, muito longe dele ter sido pacífico, né? Tranquilo e sintetizado no Brado, nas margens do Riacho Ipiranga, e que ali teria resolvido tudo, vai mostrar não, que teve muitas rebeliões, insurreições em diversos lugares. Piauí é um deles, né? Mas teve no Maranhão, teve no Rio Grande do Sul, teve na Bahia, teve no Pernambuco, teve no Grão-Pará, e teve no Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim. Vai indicar assim, os espaços de conflagração e de disputa. Então, a ideia então da gente pensar o centenário nesse registro de que é uma festa que seleciona determinadas coisas, que teve um investimento enorme, né? A capital é colocada sob o estado de sítio para assegurar, né, condições para que essa festa ocorra sem, né, outros tipos de manifestação, mas mesmo assim houve coisas, né? O que aconteceu no Forte de Copacabana, a reação tenentista e por aí vai, enfim, então a gente tenta demonstrar aquilo que chama-se, né, essa não memória, né? Essas outras coisas que uma historiografia que fica na chave, né?
laudatória ufanista, ela não considera e ela termina por invisibilizar. E a gente faz, então, o esforço, né, de trazer um pouco essas faces esquecidas da nossa história. Sabe a música da Mangueira? Meu negro, deixa eu te contar, né? A história que a história não conta. É um pouco isso que a gente tenta fazer um pouco nesse livro também. Professor, o livro nos mostra que a educação recebeu uma atenção especial na agenda política e festiva nas comemorações dos 100 anos da independência. O que podemos esperar para a comemoração dos 200 anos do atual cenário político, no atual cenário político? Júlia, que pergunta, né? Então, a gente está imaginando que vai haver muitas festas, né? Como aconteceram no centenário, no cinquentenário e nos outros anos, que a gente não tá, para os quais não estamos chamando atenção, que não são os números redondos, né? Então tem essa, e já tem muita informação, né? O que a Prefeitura do Rio vai fazer, a Prefeitura de São Paulo, o Senado, a Câmara, a Assembleia, enfim, e o governo federal, né? Então, portanto, é uma efeméride, como as outras, também sob tensão. Ela mexe com muitas paixões, com emoções, com sensibilidades, né? Essa ideia da gente, né, celebrar uma independência, uma emancipação, enfim, né? E aí a gente acaba se perguntar, mas o que significa? O que a gente tem a festejar no bicentenário da independência do Brasil? Né? Que liberdade a gente está gozando num cenário de liberdades ameaçadas? Né? Que tutelas estão querendo impor à população brasileira? Né? O hino da independência, em Júlia, ele tem uma estrofe que diz assim, né? Os grilhões que nos forjavam da perfídia astuto ardil. Houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Esses versos foram escritos por um jornalista, né? O Evaristo da Veiga, autor da letra, publicada antes do 7 de setembro, né? Portanto, antes da declarada independência. Então, já tinha um hino constitucional brasiliense, era assim que ele chamava, né? Depois ele foi nomeado hino da independência do Brasil. E, portanto, não é mais possível pensar em independência, restritar uma cena, um ato, uma data em um único enunciado. Né? Ao usar o termo grilhões, o jornalista, o político e livreiro, né, ele também era um livreiro, remete à imagem de uma corrente grossa de ferro, que metaforicamente remete ao que prende, ao que tira a liberdade, cadeia, laço, prisão. Esta havia sido quebrada. O Brasil finalmente estava livre da tutela portuguesa, né? Dessa algema resultante de uma hábil cilada armada por traidores, por pessoas desleais, como indicado naquilo que ficou posteriormente designado como hino da independência do Brasil. Ora, Júlia, os 200 anos de liberdade, os 200 anos, né, dessa liberdade oficial, né, a ser comemorada de 7 de setembro de 2022, acho que ela recoloca para todos nós algumas questões que acho que nos lança um desafio da gente se pensar o projeto de Brasil que nós, né, brasileiros e brasileiras, né, homens e mulheres de várias idades e localizados em diversos lugares do país, que Brasil a gente quer e para quais brasileiros, né? Cabe perpetuar o país da exclusão, do racismo, dos preconceitos sociais, de gênero, com ainda, né, enfim, mantendo, né, esses elevadíssimos índices de evasão escolar e de analfabetismo, são milhões de analfabetos no Brasil. Cabe reproduzir, continuar reproduzindo a desigualdade no acesso à saúde, à alimentação, ao transporte e moradia dignos, né? Então, assim, o que a gente, a ideia, né, do bicentenário, dos 200 anos, desses números redondos, né? Acho que a gente vai ter, nós já estamos tendo, né, discursos dissonantes, né? E alguns, ao fazerem referência a essa efeméride, né, fazem determinados usos políticos do passado, né? Usos políticos da história, segundo os interesses desses agentes e instituições. E cabe a gente, né, estar atento para isso, né? Haverá, e nós teremos esse tipo de discurso disponível, né, no estoque assim, das narrativas sobre a história do Brasil, que vão continuar defendendo que a nossa independência deu de modo pacífico, todos irmanados, todo de um e único projeto,
reforçando uma linha da história factual, evolutiva e heroificante, que não tratam, né, dos processos de exclusão social existentes no Brasil. No caso desse livro, viu, Júlia, que acho que ele pode ser considerado uma contribuição da UERJ à efeméride dos 200 anos, né? A gente cumprindo um pouco esse nosso dever de memória e de história, a nossa contribuição vai em outra direção, né? Nosso interesse é colocar em debate os projetos para o Brasil que não foram vitoriosos, os protagonistas em movimentos diversos apagados, sobretudo os que se relacionam à formação dos brasileiros e com a educação de suas gentes, né? Nossa preocupação, viu, Júlia, é possibilitar uma outra escrita e compreensão da emancipação nacional, né? Mais plural, mais complexa, mais inclusiva, contra as violações e leituras empobrecedoras de um fenômeno crucial na vida das nações e de seus cidadãos e das suas cidadãs. Certo. Por fim, professor, a quem você recomenda a leitura de Independência e Instrução? Então, né, é um livro de efemérides, né? A gente está usando efemérides para tentar introduzir um material assim, que tem um outro tipo de contribuição para o debate, né? Então, a ideia é para debater mesmo, né, essa noção, né, de quebra de tutela, de autodeterminação, de autossustentabilidade, que é tudo isso que está envolvido, né? A questão das liberdades, né? E a questão da formação de qualidade para todos e a educação como um bem público, né? Como um bem socialmente referenciado, enfim. E eu acho que então esse livro, né? Acho que ele é destinado a todas as pessoas que estão interessadas, a todas, né, nós, pessoas interessadas em pensar o Brasil e os rumos que o Brasil pode vir a ter, né? Afinal, né, Júlia, né, se a gente entende que a construção do Brasil não é tarefa de alguns poucos homens, né, mas é de todos nós, portanto, ela é objeto, é matéria, né, a ser tratada, né, carinhosamente com cada um de nós, de modo sério, de modo responsável, né, para a gente tentar, de fato, né, dar um outro acabamento, dar continuidade a esse processo da emancipação nacional, podendo incluir, né, aqueles que, historicamente, vêm sendo excluídos, né, digamos assim, da ceia das nações, né? Desse projeto de construção da nação. Alguns estão sendo muito bem servidos, né? Outros ficam totalmente fora dessa mesa. E acho que a ideia da gente é pensar, né, os sonhos que a gente sonha, os caminhos possíveis, as formas plurais, né, da nação e o modo como a educação pode ser, né, e deve ter um papel muito importante nesse projeto, né, da gente dar continuidade à independência do Brasil. Segundo a nossa colega, a professora Lúcia Bastos, da UERJ, talvez seja o momento de dar outro grito da independência, né? Então, talvez seja por aí. Nosso papo vai ficando por aqui, professor. Muito obrigada. Desejo muito sucesso, viu, nesse projeto, tá bom? Obrigado pela sua presença, foi um prazer. Obrigadíssimo, e acho que só cabe dizer que o livro, né, está disponível na biblioteca digital da EduERJ, em formato aberto, porque ele teve financiamento público, né, e a gente está nesse projeto de o que é feito com bem público, ele deve ser disponibilizado publicamente em acesso aberto. Então, os interessados, é só entrar na página da EduERJ Digital e o livro estará lá no formato e-book, né, em acesso aberto. Aí, brigadíssimo aí pelo papo, Júlia. Obrigada a você.